Jogadores que estavam emprestados estão retornando ao Vasco e o clube já sabe o que fazer com alguns deles. O técnico Fernando Diniz já tem um time definido para o jogo desta terça, diante do Mirassol. O Rica Perrone dá uma baita sugestão para uma das vagas para a Libertadores da América. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Tem o sonho de ter a casa dos Estados Unidos? Vai acompanhar a Copa do Mundo e não sabe aonde ficar? Tá levando a família inteira para Disney? Hotel? Tem quarto pequeno? Pois é, a solução tá na descrição. Sonho da sua casa nos Estados Unidos para compra ou aluguel por temporada. Vai lá na descrição. Dica de hoje para você. Bom, o Vasco está recebendo alguns atletas que estavam emprestados e que estão retornando ao clube no final desse ano. Todos, inclusive, já receberam o comunicado da diretoria que a reapresentação vai acontecer somente em janeiro de 2026. Alguns, inclusive, já receberam o comunicado via empresário que poderão procurar outros clubes. Mas, de qualquer maneira, são atletas que pertencem ao Vasco. Vamos lá. No Avaí, o Vasco emprestou o JP e o Lucas Eduardo. Os dois jogadores estão retornando ao Vasco, ambos estavam emprestados e serão reavaliados a partir de janeiro. O Maxime Domingues estava no Toronto, do Canadá, e o clube não vai fazer a opção de compra. O atleta está retornando ao Vasco e o empresário já foi comunicado da liberdade para procurar um outro clube para encaixar o jogador que ainda pertence ao Vasco da Gama. O zagueiro Lincoln, emprestado ao Volta Redonda, não jogou, está retornando ao Vasco no final do ano e o clube ainda vai fazer uma reavaliação para saber se mantém o atleta em São Januário ou libera para um outro empréstimo. O zagueiro Maicon, esse emprestado ao Curitiba. O contrato dele com o Curitiba, de empréstimo, termina no final desse ano, mas o vínculo que ele tem com o Vasco também. Então ele sequer retorna ao Vasco, já está liberado, não é mais jogador do Vasco da Gama, o zagueiro Maicon. Beleza? Bom, vamos agora para outras notícias importantes. Mas antes, deixa eu falar para você. Clique agora no primeiro comentário fixo. O link está lá no meu grupo exclusivo do Telegram. Todo dia tem green. Especialistas estão mandando as melhores odds do mercado. Quem está no grupo está faturando um cacau. É de graça. Você não paga rigorosamente nada para receber as indicações. Não tem pegadinha, não tem sacanagem. É de graça. Tudo que você ganhar é seu. Não paga comissão a ninguém. Benefício que eu estou levando para você que curte meu trabalho. No primeiro comentário fixo, clique agora e venha para o meu grupo exclusivo do Telegram. Já já, o Rica Perrone, é importante que você preste atenção no que diz o Rica Perrone, uma baita sugestão que ele dá para a CBF. Vasco joga diante do Mirassol nessa terça-feira. Fernando Diniz tem as voltas do Tietê e do David. Ambos cumpriram suspensão automática no jogo diante do Inter, ficaram de fora, mas já estão à disposição e poderão reaparecer, mas ficarão no banco de reservas. Fernando Diniz já definiu, o time já sabe, será o mesmo que iniciou a partida diante do Internacional. Pode anotar aí. O Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho. Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira.
Essa é a equipe do Vasco que entra em campo nesta terça-feira para pegar o Mirassol. Caso o Vasco vença a partida, o Vasco vai garantir duas situações matemáticas: não rebaixamento e também a vaga na Sul-Americana do próximo ano. É matar dois coelhos numa cajadada só. Bom, o Rica Perrone deu uma baita sugestão e ele está certíssimo. Preste atenção no que ele fala sobre uma das vagas que o futebol brasileiro entrega a um clube para a disputa da Libertadores da América. Vou refazer antecipadamente a pergunta que eu fiz no ano anterior, onde o Atlético Mineiro conseguiu disputar a final da Libertadores da América, a final da Copa do Brasil e não jogou a Libertadores esse ano. E o Corinthians, que esteve em crise o ano inteiro, conseguiu ali chegar na disputa até o final ali pela Libertadores. Essas 8 vagas, que às vezes viram 9 na Libertadores, elas são um tremendo de um erro, eu acredito, da CBF, dar a vaga para o campeão da Copa do Brasil e para o 6º colocado do brasileiro e não para o vice-campeão da Copa do Brasil. Acho muito mais justo o vice-campeão da Copa do Brasil ficar com a vaga. Nós estamos de um cenário que é o seguinte: neste momento não tem G8 ainda, mas pode ter. O São Paulo seria o 8º colocado. Vamos supor que Vasco e Corinthians façam a final da Copa do Brasil. O time que perder a final da Copa do Brasil merece menos a vaga do que o São Paulo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a CBF precisa rever esse conceito. Quem decide as vagas do país não é a Conmebol, é a própria CBF. Ela já cometeu esse erro ano passado, mas estava escrito, estava combinado, os clubes não falaram nada, então o Atlético não pode reclamar, embora quando você olha o resultado final, você fala, pô, um pouco injusto. Por que não mudar esse critério em CBF? Por que não 4 vagas diretas no Brasileiro, a 5ª se aparecer, a 6ª se aparecer, mas garante 2 na Copa do Brasil? Ou eventualmente se aparecer a 7ª ou 8ª vaga, você garante ao melhor colocado brasileiro na Libertadores que não tenha sido campeão, por exemplo, né? E aí você começa a dar um pouco mais de justiça para os times que fazem alguma coisa relevante na temporada e não para quem faz um campeonato medíocre o ano inteiro no Campeonato Brasileiro e consegue chegar em 9º colocado, 8º colocado e vai disputar a competição máxima do futebol brasileiro. Você de alguma maneira desqualifica a Copa do Brasil. O vice-campeão da Copa do Brasil é indiscutivelmente, na minha opinião, muito mais competente e merecedor de estar na Libertadores do que o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, que dirá o 8º. Bom, não vai mudar, logicamente, desse ano visando a próxima temporada, porque está tudo em regulamento. Mas a ideia é fantástica. Acho que a CBF precisa mesmo pensar nisso. Dar uma vaga na pré-Libertadores para o vice-campeão da Copa do Brasil. De fato, o vice-campeão da Copa do Brasil, ele faz uma temporada melhor do que o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O vice-campeão da Copa do Brasil chega a uma final de uma competição nacional, enquanto que o outro está chegando na 8ª posição. Às vezes o 9º é contemplado, o 7º. Rica Perrone tem razão. Eu quero aqui a sua opinião. Deixe nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.